Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Biologia comigo, professora Tayane. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças. Galerinha, a gente até já conversou um pouquinho sobre elas em alguns determinados momentos, sobre bacterioses, viroses, porém agora a gente vai ter uma aula só para falar sobre elas porque elas são muito importantes para a gente. Então a gente vai dar uma relembrada e um foco um pouco maior nelas. Então vamos lá, primeiro, vamos falar de parasitologia, um conceito muito importante. É a ciência que estuda os parasitas, os seus hospedeiros e a relação entre eles. Então, parasitologia é o estudo do parasita. Quem é o parasita? É o causador da doença. E quem vai entrar dentro desse grupo de parasitas? Nós temos aí os protozoários, que podem ser causadores, temos os nematódios, que são vermes, temos alguns anelídeos, plateumintos, que também são vermes, alguns artrópodes, que fazem parte do reino animal. Então, a gente vai ter aí protozoários, teremos vermes e teremos artrópodes dentro do reino animal, ok? Os protozoários, eles são unicelulares, os nematódios, anelídeos, plateumintos e artrópodes são organismos multicelulares. Professora, mas e os vírus? Os vírus, eles não possuem células. Portanto, eles não são classificados dentro de nenhum reino. E temos também as bactérias, que podem provocar algumas doenças chamadas de bacterioses. Então, parasitas são seres vivos que retiram de outros organismos os recursos necessários para a sua sobrevivência. Então, eles são considerados agressores. Por que isso? Porque eles vão prejudicando o organismo hospedeiro. Eles não ficam ali quietinhos sem prejudicar. Eles extraem, eles retiram do hospedeiro substâncias que são importantes para eles. Então, eles podem viver anos nesse hospedeiro sem lhe causar muitos malefícios, sem prejudicar as funções vitais. Então, a pessoa pode abrigar durante muito tempo esse parasita e às vezes nem saber que ele está ali. Porém, alguns podem levar esse organismo à morte e, consequentemente, também a sua, já que ele depende do hospedeiro. Então, para ele é muito melhor, ao invés de matar o hospedeiro de uma vez, ele ir sugando isso aos poucos, porque ele também prolonga a vida dele. Como que as doenças elas são classificadas? A gente pode ter aquelas que são adquiridas, ou seja, que o indivíduo contrai no meio em que ele vive, sem relação genética, hereditária, que aí vão ter vários agentes que vão influenciar nisso. Pode ser físico, como fogo, radioatividade, eletricidade, radiação ultravioleta. Pode ser químico, como ácidos, detergentes, inseticidas, produtos químicos. Podem ser objetos mecânicos, como traumatizantes, que vão gerar algum trauma na pele. E temos também os biológicos, que são os vírus, as bactérias, os fungos e os vermes, que para a gente aqui é o que nos interessa. E temos as congênitas, que são afecções decorrentes de desvios no desenvolvimento embrionário. Então, elas são transmitidas aí, nesse caso, no momento da formação do embrião ou que podem ser passadas diretamente da mãe para filho por via placentária. A mãe ela pode passar pela placenta determinadas doenças para o filho. E a epidemiologia, o que é isso? É o estudo das doenças transmissíveis ou contagiosas. E elas podem ser de contato direto, que é aquelas que se adquirem diretamente em contato com o doente, ou através do ar, da água, do solo, do alimento ou objetos contaminados, como, por exemplo, o próprio Covid, o tétano, que é para um objeto contaminado, cólera, amebíase, que você tem contato direto, com algum agente ou com o próprio doente. E tem aquelas que são de contato indireto. O que é isso? Elas precisam de um vetor. Esse vetor é quem vai levar o micro-organismo, quem vai levar o agente causador para o hospedeiro final. Então, pode ser, por exemplo, um inseto, como no caso da dengue, o mosquito, o Aedes aegypti, ele é o vetor. Ele está levando o vírus da dengue para o ser humano através de um vetor que é o mosquito. E a gente pode apresentar um hospedeiro intermediário. O hospedeiro intermediário é aquele que vai estar entre o parasita e o hospedeiro definitivo. Esse parasita tem que passar pelo ciclo do hospedeiro intermediário para ele conseguir infectar o hospedeiro definitivo.
é o que acontece, por exemplo, na esquistossomose. A gente precisa do caramujo bionfalaria para que ele consiga, então, passar, né, a larva sofrer metamorfose e ela conseguir infectar o ser humano. Ela não é capaz de penetrar o humano sem a presença desse hospedeiro. Então, quando tiver algum intermediário aí, algum vetor, a gente chama de indireta. Quando não tiver o contato direto com o organismo, a gente chama de contágio direto. Tem doenças que são de casos esporádicos, que vão ocorrer no pequeno número de casos, que é naturalmente em alguma região ou localidade que já seja comum, como por exemplo o tétano. A gente pode ter as endemias, que são aquelas moléstias que afetam um grande número de pessoas, porém é em determinada região rotineiramente, igual a esquistossomose, a doença de Chagas, a malária. Isso é caracterizado em uma região, né? A malária, por exemplo, aqui na região norte do Brasil é bem característica. Acontece rotineiramente, a gente sempre tem casos de malária nessa região. As epidemias são doenças que aparecem subitamente, elas aparecem com grande velocidade, né? E com um número de casos muito grandes. Porém, elas são em determinada área. Então, a gente tem como exemplo a cachumba, a poliomielite, a meningite. Professora, por que o Covid ele não entra dentro de epidemias? Porque o Covid ele entra na classificação de baixo, que é a das pandemias. Por quê? Elas se alastram rapidamente dentro de um país, continente ou até mesmo pelo mundo todo, que foi o que aconteceu aí com a Covid-19. Então, outros exemplos, a gente tem a AIDS, a peste negra, a gripe espanhola. Então, são doenças que elas têm uma capacidade de passar muito rapidamente. A proliferação delas é muito rápida e o contágio ele é muito, acelerado. Quem são os parasitas? São aqueles que retiram de outros organismos os recursos que eles precisam para sobreviver. São chamados de agressores porque prejudicam, então, o hospedeiro. Eles podem viver anos sem prejudicar as funções vitais, porém, alguns deles podem levar à morte e morrer junto com o hospedeiro. Dentre as diferentes espécies que a gente tem de parasitas, temos os parasitas facultativos, que eles são chamados por não necessitarem unicamente de um hospedeiro para sobreviver. Então, eles podem ou não, isso que significa facultativo, pode ou não ser, como, por exemplo, as larvas de mosca. Elas podem se desenvolver tanto em feridas necrosadas, como parasitas, porém, se não encontrarem essas feridas, elas podem viver em matéria orgânica em decomposição. E aí elas vão ser larvas de vida livre e vão se alimentar disso. Então, na ausência da função como parasita, elas conseguem ser de vida livre. Então, elas são parasitas facultativas. Então, o que acontece aí? Esses parasitas, eles conseguem se reproduzir disseminando seus ovos e costumam infectar outros hospedeiros dos quais eles retiram seus meios de sobrevivência através do parasitismo. Então, eles podem ser transmitidos entre seres humanos pelo contato pessoal, uso de objetos pessoais, através da água, alimentos, mãos sem devida higienização, poeira, solo contaminado por larvas, hospedeiros intermediários e por muitos outros meios. E aí, eles podem ser classificados segundo alguns critérios. Primeiro, quanto ao número de hospedeiros. Galera, isso é muito importante, porque sempre cobram em prova, tá? Eles são chamados de monoxênicos ou monogenéticos, ou heteroxênicos ou digenéticos. Qual é a diferença entre eles? Monoxênicos ou monogenéticos, eles realizam o seu ciclo em um único hospedeiro, ou seja, eles não têm hospedeiro intermediário, como no caso da esquistossomose. Um exemplo que a gente tem é o Ascaris lumbricoides, da lombriga. O Ascaris, a pessoa contrai a doença ingerindo os ovos do verme. Então, ela não precisa de um hospedeiro para levar esse verme até o ser humano. O Oxiurus também, que é o Enterobius vermicularis. Ele também é um verme que consegue, através dos ovos, infectar o ser humano, sem precisar de um vetor ou hospedeiro intermediário. Já os heteroxenos ou digenéticos são parasitas que completam o seu ciclo de vida somente se eles passarem por um outro hospedeiro. Eles precisam ter pelo menos 2 hospedeiros.
que é o hospedeiro intermediário, e o hospedeiro definitivo. Os exemplos, o esquistossomo, que eu falei para vocês da esquistossomose, ele é um verme, né, que ele precisa de um hospedeiro intermediário, que é um caramujo, para ele conseguir terminar o ciclo. E o tripanossoma, que é o Trypanosoma cruzi, da doença de Chagas, que é um protozoário que ele precisa do barbeiro, que é um parasita, né? A gente tem aí hematófago, ele se alimenta de sangue de vertebrados e ele transmite esse protozoário, então, para o ser humano, ok? Quanto à localização, eles podem ser chamados de ectoparasitas ou endoparasitas. Ecto são aqueles que estão na região externa, piolho, pulga, sanguessuga, então eles ficam do lado externo do corpo do hospedeiro. E endoparasitas são aqueles que estão nas regiões internas, como as tênias, que vivem no intestino, né, como solitária, a lombriga, que se aloja no intestino, o esquistossomo, que vai se alojar aí em determinados vasos, né? Então, a gente vai ter esses dentro do corpo, por isso endoparasitas. Então, quanto ao número de células, os parasitas eles podem ser classificados em unicelulares ou pluricelulares. E daí que vem aquele nome que às vezes a gente confunde, infecção com infestação. O que significa isso? Quando o parasita ele é unicelular e se instala no hospedeiro, a gente fala que aconteceu uma infecção. Agora, quando ele é um parasita pluricelular, a gente fala que deu a sua instalação no hospedeiro e com isso a sua infestação. Então, infecção unicelular. Infestação é pelo parasita pluricelular. E os hospedeiros? Eles são os organismos que abrigam os parasitas em seu corpo. Então, o parasita pode ou não causar doença no hospedeiro. Às vezes, ele vive no corpo do hospedeiro sem gerar mais danos. A pessoa pode até nem apresentar sintomas. Isso vai variar muito. Então, o hospedeiro intermediário é aquele que vai apresentar o parasita na sua forma larvária, ou seja, a assexuada, que ele não está se reproduzindo. Como eu disse para vocês da esquistossomose, é o caso do caramujo, que é o hospedeiro intermediário. Agora, o hospedeiro definitivo é aquele que vai apresentar o parasita na sua fase que ele está maduro sexualmente, ou seja, que ele vai conseguir se reproduzir sexuadamente. Então, por exemplo, a gente tem aí o homem no caso da esquistossomose. Então, o homem na esquistossomose, ele é o hospedeiro definitivo e o caramujo é o hospedeiro intermediário. No caso da doença de Chagas, o homem, ele é o hospedeiro definitivo, porque a fase sexuada ocorre no ser humano. Agora, ele é o hospedeiro intermediário vai ser o barbeiro. Então, a gente fala que intermediário é aquele que apresenta a fase larvária. Definitivo é aquele que apresenta a fase madura sexualmente, o adulto. Hospedeiro paratênico ou de transporte é aquele que serve de refúgio temporário e de veículo, até que o parasita atinja o hospedeiro definitivo. Então, ele não evolui no hospedeiro, tá? Ele é imprescindível ele não é imprescindível para completar o ciclo de vida. Ele só vai ajudar no transporte até que esse parasita consiga chegar no seu hospedeiro, como, por exemplo, peixes maiores que ingerem peixes menores que estão contaminados com larvas. Essas larvas de Bilotobrium, elas transportam, né, são transportadas pelo ser humano, para o ser humano, ao ingerir um peixe maior, geralmente cru. Então, o peixe menor, ele serviu somente para transportar esse parasita, para que peixes maiores, ao comerem esse peixe menor, sejam infectados, e aí, então, isso é passado para o ser humano ao comer o peixe maior. Vetor é todo ser vivo capaz de transmitir um agente infectante, seja de maneira passiva ou ativa. Então, a transmissão ativa é quando o vetor infectado, ele acabou de ser infectado e ele infecta a espécie de outro organismo, como, por exemplo, o mosquito da dengue. Quando ele pica uma pessoa que está infectada, agora ele também está infectado. E ao picar outra pessoa, ele vai passar isso adiante. A passiva é quando o vetor que não é infectado pelo agente e ele só causa a infecção de outra espécie no organismo. Então, ele não está portando a doença, ele só vai levar esse agente para o hospedeiro. Então, algumas doenças para a gente conversar um pouquinho. A AIDS, que é provocada pelo vírus HIV, ela é transmitida principalmente pelo contato sexual,
então uma IST, sangue contaminado, uso de drogas injetáveis, né, compartilhamento de seringas, pode ser passado por via placentária e também pelo leite materno. Qual é a prevenção que a gente tem aí para a AIDS? O uso de preservativos é o principal, porque o preservativo é o único tipo de contraceptivo que a gente tem de barreira que impede essa transmissão. Nenhum outro tipo hormonal, como pílula anticoncepcional, DIU, nada desses protege contra HIV, tá? Somente o preservativo. E aí a gente pode também utilizar equipamentos esterilizados, não compartilhar seringas, fazer sempre o controle dos bancos de sangue, né? Exame nas pessoas que forem ser doadoras, descartar instrumentos cirúrgicos e etc. A gripe é provocada por um vírus também, que é o influenza. A transmissão é contato direto, então não tem vetor. Esse vírus está presente no ar. O tratamento é apenas a pessoa esperar passar, né? Tem alguns remédios que minimizam a dor, como dor de cabeça, minimizam às vezes quando tem febre, soro, algumas coisas para manter a pessoa hidratada e ajudar o nosso sistema imunológico a eliminar mais fácil esse vírus. Porém, não temos um tratamento específico que combata o vírus, até porque eles não têm células. A dengue, a transmissão é através da saliva das fêmeas, né, do Aedes aegypti, que é o principal. A prevenção é eliminar os focos de reprodução do vetor, porque o vírus da dengue, ele tem aí a transmissão através do vetor. Então, se não tem o vetor, ele não consegue contaminar o ser humano. Então, a melhor forma é eliminar os focos de reprodução dele, principalmente a água parada, porque a fêmea do Aedes, ela coloca os ovos nesses locais. Aí a gente tem a reprodução, então, e várias novas larvas são formadas. E o tratamento, ele consiste em tomar medicamentos, repor a quantidade de líquidos perdidas, fazer um controle do número de plaquetas, porque no caso da dengue hemorrágica, ele afeta muito. Então, é repouso, basicamente, e cuidar do sistema imunológico. E no caso da dengue hemorrágica, como ela acomete indivíduos que já tiveram a dengue comum, né, pode ser uma evolução dela, os sintomas dela podem acontecer hemorragias digestivas, distúrbios de coagulação, queda do número de plaquetas. Então, a pessoa ela pode acabar vindo a morrer, tá? Então, é um pouco mais grave do que a dengue comum. Febre amarela também é um vírus, que nesse caso também apresenta vetor. E o vetor é através de mosquitos, que a gente vai ter o hemagogos, no caso da febre amarela rural, e temos o Aedes, que pode transmitir também o vírus da febre amarela nos centros urbanos. E a mesma forma de prevenção vai ser feita da dengue que a gente viu, já que o vetor é o mesmo. Poliomielite, a transmissão é por gotículas de saliva eliminadas pelo doente. Então, a prevenção, a gente teve uma queda muito grande, né? Por um momento ficamos erradicados dessa doença, porque a gente teve uma campanha de vacinação muito eficiente, que é a Sabin, que é administrada oral, dos 2, 6 e 18 meses, e teve reforço após um ano da última. E essa vacina da Sabin, ela é super eficiente, que fez diminuir muito os casos de poliomielite aqui no Brasil, tá? Como eu disse para vocês, ficando por um tempo erradicada. Tuberculose já é uma bacteriose. Então, a gente tem aí o agente, é a Mycobacterium tuberculosis, não tem vetor, porque o contágio é direto por gotículas. Então, o agente ele é passado de uma pessoa para outra, é um contato direto. Como prevenção, a gente toma vacina BCG e a gente pode tentar aí minimizar fazendo esterilização de determinados alimentos para evitar a passagem dessa bactéria. Tratamento é feito um tratamento longo, tá? Demora meses, com o uso de antibióticos e, quando necessário, quimioterápicos. Hanseníase ou lepra, que é transmitida pelo agente Mycobacterium leprae, que a transmissão também é de contato direto, ou seja, não tem vetor. Como prevenção, toma-se a vacina também em medidas de higiene e saneamento básico. Tratamento, antibióticos. Então, aqui para as bacterioses, a nossa principal forma de tratar a doença vai ser com base em antibióticos. Leptospirose, o agente aí, a bactéria, é a Leptospira interrogans, e a transmissão dela pode ser pela água, alimentos e objetos contaminados. E aqui a gente também pode ter
os ratos, né? Que os ratos, como essa bactéria, ela acaba então passando e sendo ingerida pelos ratos, ela se aloja no sistema urinário deles. Então, quando esse rato ele urina, ele acaba liberando essa bactéria. Por isso que a gente relaciona a leptospirose com enchentes. Porque como os bueiros às vezes transbordam e os ratos vivem ali dentro, eles acabam então levando essa bactéria junto com a água da chuva. Prevenção, vacina e o controle dos vetores, que é o número de ratos, e o tratamento também é feito com base em antibióticos. Protozooses, a gente tem a amebíase, que é a entamoeba histolítica, que é um protozoário monoxênico, tá? Então, monoxênico que não tem outro vetor, né? Ele tem somente um hospedeiro, não precisa de um hospedeiro intermediário. A ameba, ela vai gerar ulcerações intestinais, diarreia, problemas gastrointestinais e é adquirida a partir da ingestão dos cistos em água ou alimentos contaminados. Então, a gente pega diretamente com o contato aí da água ou alimento. A giardíase, que é um outro protozoário, porém agora é um protozoário que tem flagelo, né? É um flagelado. E os sintomas da giardíase são muito parecidos com o da amebíase, problemas gastrointestinais. E como que ela é adquirida? Da mesma maneira. Ingestão de água, alimentos contaminados com cistos, e o seu ciclo continua a partir desses cistos que são eliminados junto com as fezes humanas, né? Voltando a infectar outros alimentos, a água novamente e passando isso adiante. Então, o homem contaminado, ele elimina os cistos com as fezes, esses cistos entram em contato com a água ou com alimentos e vão contaminar, então, outras pessoas. Assim, a gente continua com o ciclo, né, desse protozoário, assim como o da amebíase também. A doença de Chagas, ela é uma doença infecciosa causada por um protozoário, né, chamado de Trypanosoma cruzi. Esse nome do protozoário foi dado por causa do seu descobridor, que foi Carlos Chagas, que homenageou aí Oswaldo Cruz. Por isso que ficou Trypanosoma cruzi, né? Essa doença, galera, ela é adquirida a partir da entrada desse tripanossoma no sangue dos humanos. Como que isso acontece? O Triatoma infestans, que é o barbeiro, ele pica o ser humano durante a noite, né? Eles são chamados também de chupões, chupanças. Quando a pessoa está dormindo, ele pica essa pessoa para se alimentar do sangue dela. Logo depois que ele picou a pessoa infectada, ele agora vai ter esse parasita que vai passar no seu tubo digestivo e vai ser eliminado junto com as suas fezes quando ele promove essa picada. Então, ele picou uma pessoa sadia e logo em seguida isso estimula ele a defecar. Ele defeca, então, próximo dessa região. A pessoa, então, quando está dormindo, ela coça, porque coça muito durante essa picada, e ela acaba carregando as fezes para cima dessa região na qual ele picou. Então, ali ela acaba trazendo esses protozoários para dentro da corrente sanguínea da pessoa, entrada, então, a partir da sua picada. Então, o barbeiro transmissor, que é o Triatoma infestans, né? Ele, ao picar uma pessoa, logo em seguida, ele defeca. Essas fezes vão sendo levadas para cima do local da picada. Esse protozoário, ele infecta, então, né, as hemácias e ali ele vai afetando, inclusive, fibras musculares do coração. Ele pode afetar várias regiões, mas os problemas que a gente mais observa é em relação ao coração no sistema cardíaco. Então, o vetor é esse, que é o Triatoma infestans, que é conhecido como barbeiro ou chupanças. Reservatórios naturais. O cão, o gato, né? São normalmente vertebrados no quais esses barbeiros se alimentam. Típicos aí de desenvolvimento desses barbeiros. Onde que a gente tem muitos casos? Em locais que tem casas de pau a pique, como mostrado na imagem. Porque esses barbeiros, eles vivem nessas frestas que ficam próximos, né, do telhado, nesses buraquinhos que ficam dentro da casa. Então, uma das alternativas que a gente tem para minimizar esse problema é tentar colocar o uso de cortinados, telas e trocar essas casas por alvenaria, porque a alvenaria, as construções não dão espaço para esse barbeiro ficar alojado ali. Então, basicamente, eliminação do vetor, né, por medidas que tornem ele menos propício,
como, por exemplo, a construção de melhores habitações, como eu disse, de alvenaria. Malária. A malária, ela é uma doença também provocada por um protozoário, que é o Plasmodium, tá? Várias espécies dentro do Plasmodium podem provocar a malária. Como vocês podem ver no mapa, é uma doença que afeta principalmente a região norte, né? Dizem que a incidência lá é muito alta, mais de 500 mil casos aí por ano. E o vetor que leva esse protozoário é o Anopheles. Então, é uma doença no qual a gente tem um parasita heteroxênico. Ele precisa de ter um vetor, né, que vai levar ele até o hospedeiro definitivo, no caso o homem. A Organização Mundial da Saúde considera a malária a doença tropical mais importante, porque além de ser responsável por grande quantidade de mortes, ela também é hoje a enfermidade que mais gera problemas socioeconômicos. Então, ela é causada aí pelos protozoários do gênero Plasmodium e é transmitida aos homens a partir do mosquito Anopheles. Ele é um protozoário do tipo esporozoário, que não tem estrutura de locomoção. Então, ele só consegue entrar a partir de cistos, né? Ele é exclusivamente parasita, até atingir as nossas hemácias. Ele vai rompendo essas hemácias e caracteriza um sintoma bem próprio dessa doença, que são febres muito altas. Então, como a gente pode observar, o hospedeiro intermediário, no caso da malária, é o homem, e o hospedeiro definitivo é o Anopheles. Normalmente, a gente vê o homem como hospedeiro definitivo. Só que lembra o conceito que a gente deu? Hospedeiro definitivo é aquele que tem a fase sexuada. E se vocês observarem no ciclo de vida desse parasita, onde ele vai se reproduzir é dentro do mosquito. É ali que a gente vai ter os gametas sendo levados, né, sendo formados e se encontrando, formando aí novas estruturas. Então, dentro do ser humano é a fase assexuada. Por isso, nós somos os hospedeiros intermediários dessa doença. Leishmaniose é uma doença que a gente tem também provocada por protozoários. Ela é conhecida como calazar, no caso da leishmaniose visceral. Ela é provocada aí principalmente pela Leishmania brasiliensis e pela Donovani. É um protozoário, né, uma doença que vai ter um protozoário heteroxênico. Por quê? Ele precisa de um vetor, e esse vetor, no caso, é o mosquito palha, que é chamado também de birigui, tá? Esse mosquito palha ou lutzomia, ele então, ao picar outras pessoas, ele acaba passando esse protozoário. E a gente tem a leishmaniose cutânea, que é a úlcera de Bauru, que gera ulcerações no rosto, nos braços, nas pernas, e isso pode gerar necrose tecidual. E temos a leishmaniose visceral, que é conhecida como calazar, que ela pode ser fatal, e o principal sintomas que a gente tem aí é febre, perda de peso, crescimento anormal do baço e também do fígado. Então, ela pode levar à morte em muitos dos casos. Então, aqui mostrando como que seria a cutânea, né, a leishmaniose cutânea, e mostrando também os outros focos que eles têm, os outros hospedeiros. Assim como os seres humanos, tem também o cachorro. Ele também pode ser infectado por esse mosquito. E temos a Trichomonas vaginalis, que é um protozoário monoxênico, que ele pode provocar tricomoníase, que é uma IST, que vai gerar prurido, vaginite, uretrite, corrimento, e ele é transmitido via relação sexual ou pela água, toalha, né, objetos úmidos contaminados. Toxoplasma gondii é um protozoário aí que ele é transmitido a partir de determinadas condições, pode ser congênita ou adquirida, ou seja, pode ser passada de mãe para filho ou pode adquirir no decorrer da vida. E vai ser como essa infestação, né? A partir de água contaminada com cistos, eliminados com as fezes do gato, ingestão de carne crua com cistos. Muitas pessoas que têm contato com as fezes do gato, em algum momento por má higiene, podem acabar ingerindo esses cistos. Por isso que eles falam da preocupação, né? O cuidado que a gente tem que ter em relação a mulheres grávidas. Porque em gestantes, isso pode provocar, então, até cegueira para a criança que for nascer. Então, aí tem algumas das formas que podem ser transmitidas, ok? Não é somente pelo gato, tá? Como a maioria das pessoas acham. Tem outros animais também. Só que como os gatos normalmente têm mais contato doméstico, a gente fala mais sobre ele.
E as verminoses, temos o Ascaris lumbricoides, provocando o que a gente conhece como ascaridíases. A ascaridíase, que é a famosa lombriga, ela gera problemas gastrointestinais, né? Elas se alojam no intestino e começam a se alimentar ali dos nossos nutrientes. Como que ocorre a infestação, né? O hospedeiro, ele ingere os ovos presentes no alimento ou na água. As larvas, elas passam pelo tubo digestório, chegam no intestino elas eclodem. Quando elas eclodem, elas vão migrando, então, para o nosso tubo respiratório. Elas vão em direção aos pulmões, aos brônquios, dos brônquios elas vão para a traqueia e chegam na laringe. Quando elas chegam nessa região, promove a tosse. Por isso que algumas pessoas podem acabar expelindo, né, essa larva. E outras engolem novamente, voltando para o tubo digestório, e aí ela se fixa lá no intestino delgado, onde ela vira adulta e continua então a liberar os seus ovos, que são lançados nas fezes, dando continuidade ao ciclo de vida. Então a ingestão, né, os ovos aí através de hortaliças, água, né, contaminadas com os cistos do Ascaris. Temos a tênia, que pode ser a tênia solium e saginata, são plateumintos, né, são vermes plateumintos, que eles têm a capacidade aí de infectar tanto os homens como porco e boi. Duas doenças estão relacionadas com essas tênias, tanto a teníase como a cisticercose. A teníase, ela pode ser transmitida tanto pela tênia solium como pela tênia saginata, porque as duas vão infectar a saginata, a vaca ou boi, a solium, o porco, e a pessoa, ao consumir a carne desses vertebrados aí, crua, mal cozida, ela vai acabar adquirindo então as larvas dessa tênia e vai desenvolver o adulto no intestino, que é a famosa teníase ou solitária, que a gente chama. Agora, a cisticercose, somente a tênia solium que pode provocar. Isso porque a tênia saginata, quando ingere o ovo, no estômago, o ácido clorídrico ele rompe, ela não consegue se desenvolver, porque não tem uma cutícula protetora encontrada na solium. Então, teníase são as duas. Cisticercose, somente a tênia solium, que é a do porco. Como que se adquire teníase? Ingestão de carnes mal cozidas. E a cisticercose? A cisticercose, a gente ingere o ovo. Então, o que está ingerindo aí são hortaliças, água contaminada com os ovos, né? Com os ovinhos que vão eclodir dentro do corpo, virando cisticercos. Por isso que o nome é cisticercose. Então, no ciclo seria basicamente isso. O homem, ele vai ser o hospedeiro definitivo no caso da teníase, porque é lá que a tênia vai fazer a reprodução. Porém, e o porco e a vaca vão servir de hospedeiros intermediários. Porém, na cisticercose, o homem atua como hospedeiro intermediário, porque ele vai portar a larva e não o adulto. O amarelão, que é um tipo de verminose também, agora por um verme nematódio, que é provocado pelo Ancylostoma duodenale ou Necator americanus. Essa doença, ela é bem parecida com a ascaridíase em termos de sintomas, né, de onde ela se aloja. Porém, ela tem a transmissão diferente. Inclusive, eles gostam de cobrar essa diferença, então vamos prestar atenção. A ascaridíase, que é a lombriga, a gente precisa ingerir o ovo, junto com alimentos, né, os cistos dessas larvas em alimentos ou água. O amarelão não. A larva é lançada no solo e ele tem uma infestação ativa. Ele entra pela pele, ele tem a capacidade de entrar por ela e não é através da ingestão. A cisticercose, como eu tinha dito para vocês, ao invés de ingerir a carne contaminada, o homem vai ingerir alimentos mal lavados, né? Portando assim os ovos da tênia. O ciclo de vida, como acontece? A esquistossomose, a gente já conversou bastante sobre ela hoje em vários exemplos, mas a transmissão, ela se dá basicamente por esse ciclo. Uma pessoa contaminada defeca, os ovos desse doente, né, eles acabam então entrando em contato com a água, os ovos desse verme. Esse verme, então, ao eclodir os ovos na água, forma uma larva chamada de miracídio. Essa larva precisa de um hospedeiro intermediário, que é o caramujo, Bionfalaria. Ao entrar nesse caramujo, ela passa por uma transformação e vira uma larva cercária.
E essa larva cercária consegue, então, penetrar ativamente pela pele do ser humano. Ele não precisa ingerir, tá? Não é ingestão. Ele entra, ele perfura o tecido e consegue entrar diretamente aí pela pele. A filariose ou elefantíase, ela é uma doença causada aí por um agente chamado de Buchereria brancoft, tá? Que também é um verme nematóide, e ela vai ter a transmissão através das fêmeas do mosquito. Então, é um parasita heteroxênico. Ele precisa aí do vetor, que é o Culex sp, né? Várias espécies desse gênero, que vão, então, passar esse protozoário para o ser humano. E como característica desse protozoário, a gente vai ter que ele vai entupir vasos linfáticos, ele se aloja próximo da região porta-hepática do fígado, ele vai pegar órgãos linfóides. E como ele vai interromper a passagem, a pessoa acaba tendo acúmulo de líquido naquela região. Daí vem o nome elefantíase, ok? Porque aumenta de tamanho em determinados lugares, como a perna, o testículo, o braço, a mama. Então, alguns lugares acabam tendo, então, esse acúmulo de líquido. Meninos, então, façam um resuminho das principais doenças que a gente viu hoje, porque elas são muito importantes. Então, volta na aula, anota aí as coisas principais, o agente, como que se transmite, se é monoxênico, heteroxênico. Anota como que a gente faz para prevenir dessas doenças, que tá tudo certo e vão mandar muito bem na prova. Um beijo para vocês e até a próxima!